Graça e paz. Eu quero meditar com você e ler para você Mateus 23. Amém? Aqui nós vamos ler o capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos ensina, mas não procedeis com conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam um fardo pesado e difícil de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Faz todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois traz largo filatérico e alargam as franjas de suas vestes. E amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de mestre, quer dizer, rabi. Vós, porém, não quereis ser chamado de rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, mas o negócio de você chamar o seu irmão de mestre, está por fora. Mestre é Jesus. Nós somos irmãos em Cristo. Tem muita gente que fala assim: mas fulano é mestre, eu sou mestre para isso, sou mestre. Você é mestre de nada, quem é mestre é Jesus. A Bíblia fala assim, capítulo 23 de Mateus, versículo 9. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chamei mestre, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes, mais do que a vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensato e cego, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aqui nesse capítulo 23, não vou ler ele todo, mas vou te dar um resumo dele, porque é um vídeo muito pequeno que eu estou fazendo, que se fizer muito grande também ninguém vai assistir. Jesus, somente nesse capítulo 23, ele chama os fariseus de hipócritas 7 vezes. Sepulcro caiado, né? Chamou de várias coisas aqui. Falou aqui, ó. Mas o que me chamou mais atenção aqui, embora Jesus chamara de muitas coisas de hipócrita 7 vezes, mas o que mais me despertou aqui foi essa parte aqui do versículo 15 em diante, Mateus 23, 15. Olha. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de teres feito, fazei filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Olha que interessante isso. Quantas vezes os judeus, os fariseus, tentavam converter um gentio ao judaísmo, para fazer deles ali um cristão ali na visão deles, né? Um seguidor de Deus. E aqui a Bíblia fala que esse procedimento tinha um nome de prosélito, quando uma pessoa se convertia ao judaísmo. Uma pessoa, né, um gentio se convertia ao judaísmo. Então a Bíblia fala, de uma forma muito clara, Jesus fala: fariseus hipócritas, percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de teres feito, fazer filho do inferno 2 vezes. Mas eu quero resumir isso aqui de uma forma muito bem mais elaborada para você entender que hoje existem muitos fariseus.
Como assim, pastor? As pessoas chegam no mundo e pede as pessoas, convida as pessoas, prega para aquelas pessoas sair do pecado. Olha bem, se converter a Jesus, ao cristianismo. Mas quando eles se convertem, eles continuam filho do inferno 2 vezes. Por quê? Porque eles continuam sendo pecador. Olha bem, mano. Ele não ensina o poder que tem a obra perfeita de Jesus. E a Bíblia fala que nós nos tornamos santos, irrepreensíveis, inculpáveis, pelo poder que tem a nossa fé em Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus. E como nós podemos se tornar filho do inferno 2 vezes? Porque se nós estávamos lá no mundo, no pecado, nós já éramos filhos do inferno. E vimos para dentro da igreja e continuamos no pecado, vivendo no pecado, não faz diferença nenhuma. Que diferença faz você estar lá no mundo ou você estar na igreja, se você ainda continua sendo um pecador? Porque, amados, os ensinamentos de hoje, elas não condizem com as Escrituras. Hoje eles criaram tantas doutrinas que você tem que seguir essas doutrinas para você ser salvo, que você pode ficar o resto da sua vida que você não vai conseguir botar essas doutrinas em prática. E a maior doutrina e a melhor doutrina, que é a doutrina da fé na obra perfeita do sacrifício, que te dá uma condição de você viver para vencer, viver para crer e se tornar filho de Deus. Porque, amados, como pode você fazer parte de uma igreja ao qual diz que o corpo é vocês e Cristo é o cabeça, se todos vocês são ensinados a continuar sendo um pecador? Todos os crentes que eu conheço falam que é pecador. Eles não tomam posse, mas se julgam membro do corpo de Cristo. Que Cristo é esse que eles estão vivendo? Que tipo de Cristo é esse que eles estão servindo? Então você vê que se você ler Mateus 23, os fariseus eram chamados de hipócritas 7 vezes. Porque eles viviam muito de aparência. Eles queriam que as pessoas seguissem um caminho que eles mesmos não conseguiam viver. Porque, amados, se eles são, olha só, presta atenção nisso, se ele traz você para a presença de Deus, você servindo a Cristo continua pecador, olha que situação. Como que você vai ser salvo? Como você vai alcançar os céus? Cuidado, amado. Cego guiando cegos, ambos cairão no buraco. A Bíblia nos ensina que Cristo é a luz do mundo. Ele nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele disse que aquele que me ama e guarda minha palavra, faremos nele morada. Deus não vai fazer morada num coração em pecado. Deus não vai fazer morada numa casa de uma pessoa que está em pecado, um coração amargurado, cheio de adultério, cheio de frutos carnais, sentimentos carnais. Então eu quero que você medita aí em Mateus 23, você vai ver, só nesse sermão, eles foram chamados de hipócritas 7 vezes. Fariseus e hipócritas 7 vezes, somente em Mateus 23. Mas o que me chama a atenção é quando um judeu quer transformar uma pessoa ao judaísmo. Como diz aqui, ai de vós, escribas hipócritas, pois que percorreu o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de teres feito, fazei filho do inferno 2 vezes. Quer dizer, eles estavam lá sem crer no judaísmo e já era filho do inferno. Veio para ali se tornar um prosélito, crer no judaísmo, filho do inferno 2 vezes. Quantos crentes hoje que vivia no pecado e vem para dentro da igreja e não se livrou ainda do pecado? Pare e pense sobre isso. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Amém?